Você já deve ter ouvido falar muito bem sobre Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense, mas no vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te contar uma série de histórias que certamente você não conhece, como por exemplo o fato de ele ter recusado recentemente uma proposta de 5 milhões de reais por mês de salário. Ele também tem outras passagens curiosas, como quando foi reprovado por dois grandes clubes do futebol do Rio de Janeiro. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e antes de começar a te contar tudo o que eu consegui levantar sobre a carreira e a vida de Bruno Guimarães, queria te dar uma dica. Tem um amigo que se chama Fábio, ele é mais conhecido como Netuno e é uma grande fera no mundo do trader esportivo. Se você quer ganhar dinheiro com o futebol, você precisa conhecer o canal que ele criou aqui no YouTube. Ele passa por lá uma série de dicas do que você pode e o que você não pode fazer no mundo das apostas esportivas. Vou deixar na descrição o link do canal dele, depois dá uma olhada lá, tenho certeza que você vai curtir. Bom, chegou a hora de falar sobre o Bruno Guimarães, 21 anos de idade, autor do gol da vitória do Furacão contra o Internacional na primeira partida final da Copa do Brasil. Jogador muito, mas muito bom, a ponto de ter despertado, na última janela de transferências, o interesse do Shakhtar Donetsk da Ucrânia e também do Shanghai Shenhua da China. Mais pra frente vou trazer detalhes sobre os valores oferecidos por esses dois clubes e também vou te contar o quanto o Atlético de Madrid está perto de comprá-lo para a próxima janela de transferências. Mas antes, queria começar contando sobre o início da carreira do Bruno Guimarães. Carioca de um bairro da zona norte do Rio de Janeiro, ele tentou iniciar a carreira no Flamengo e no Fluminense, mas acabou recusado nos testes dos dois clubes. A alternativa foi aceitar o Audax do Rio de Janeiro, o único clube que abriu portas para que ele com 14 anos de idade iniciasse seus passos no futebol. 2 anos mais tarde, com 16, ele se mudou para o Audax de São Paulo, que já disputava a primeira divisão do Campeonato Paulista. E foi com o Fernando Diniz que ele acabou subindo para o time profissional. Sua primeira aparição no time principal se deu no Campeonato Paulista de 2017. Ele jogou as 8 partidas finais do Audax e foi o suficiente para chamar a atenção de vários clubes. São Paulo e Palmeiras, por exemplo, fizeram propostas oficiais ao Audax. Só que a ideia, tanto do Tricolor quanto do Verdão, era pegá-lo por empréstimo com a opção de compra. O Atlético Paranaense foi melhor na jogada e ofereceu uma parceria com o Audax, deixando um percentual para o Audax e comprando boa parte dos direitos econômicos do volante. E foi assim que o filho do seu Dick e da dona Márcia chegou a Curitiba. E contar um pouquinho da história do Bruno Guimarães em família também é bem legal. Ele é tão próximo aos pais que resolveu fazer uma homenagem ao seu Dick. Ele joga com a camisa 39 em referência ao prefixo do número do carro que o seu Dick usava durante os 20 anos em que trabalhava como taxista no Rio de Janeiro. Já com a mãe, a dona Márcia, ele não desgruda. Recentemente, inclusive, os pais se mudaram para Curitiba para ficarem mais perto do filho. A passagem pelo Atlético Paranaense vai de vento em polpa. Ele já havia sido titular na temporada passada, mas nesse ano acabou se tornando um dos grandes protagonistas do Atlético Paranaense, a ponto de só não ter sido convocado na última lista de Tite para os 2 amistosos contra a Colômbia e Peru, porque ele estava disputando as semifinais da Copa do Brasil e o Tite entendeu por bem não convocar nenhum jogador para não prejudicar o time. Foi por isso que o Bruno perdeu a oportunidade de fazer sua estreia pela seleção principal. Mas isso logo vai acontecer, até porque o futebol dele é muito bom. A grande preocupação hoje do Atlético Paranaense é em relação ao contrato do Bruno. É que as multas rescisórias, tanto para o futebol brasileiro quanto para o futebol internacional, são consideradas baixas. Para o exterior, a multa é de 40 milhões de euros, ou 180 milhões de reais. Você pode estar se perguntando, pô, mas 40 milhões de euros e a multa é baixa? Eu te diria que é baixa, até porque o Atlético Paranaense já recebeu, na última janela de transferências, uma proposta de 40 milhões de euros. Ela veio do Shanghai Shenhua, da China. E o Atlético, nessa circunstância, não poderia fazer nada. O negócio acabou não acontecendo porque o Bruno Guimarães não se viu jogando no futebol chinês com apenas 21 anos de idade. E olha que a proposta feita pelos chineses foi espetacular. Ele receberia de salários algo na casa de $1.200.000 por mês. Isso equivale a mais ou menos 5 milhões de reais mensais. Mas esse valor vai ficar ainda mais impressionante na comparação com o seu salário atual. Hoje, o Bruno Guimarães ganha mais ou menos 100 vezes menos no Atlético Paranaense. Isso quer dizer que um mês do salário dele na China equivalem a 8 anos trabalhando com a camisa do Atlético Paranaense. Pensando no enorme risco
de perder o Bruno Guimarães na próxima janela de transferências em janeiro, o Atlético Paranaense já iniciou tratativas para buscar uma renovação do contrato com o Bruno Guimarães. E aí ele aumentaria a multa rescisória em território nacional, a multa rescisória internacional e, é óbvio, o salário do jogador. Você pode ter visto nos últimos dias especulações de que o Bruno Guimarães pode jogar no Atlético de Madrid. E isso tem tudo a ver com o fato de o Atlético de Madrid ter exigido, no momento em que comprou o Renan Lodge, o lateral esquerdo, que o Bruno Guimarães também tivesse a preferência do Atlético. O que isso significa? Que caso o Atlético Paranaense receba qualquer proposta pelo Bruno Guimarães e aceite negociá-la, o Atlético tem que comunicar ao Atlético de Madrid, que vai decidir se cobre ou não a oferta. O curioso é que o Renan Lodge é o melhor amigo do Bruno Guimarães e desde que o lateral esquerdo se mudou para a Espanha, eles se falam com muita frequência. Então, imaginar que eles gostariam de reeditar essa dupla mais para frente é imaginar o óbvio. Mas isso na cabeça do Bruno Guimarães vai ficar mais para frente. É que ele, que é fã do Iniesta, tem dois objetivos muito claros para esse momento: se tornar ídolo do torcedor do Atlético Paranaense e ser convocado para a seleção brasileira. E ele sabe que para conquistar o coração do torcedor atleticano, ele precisa de títulos, a começar por esse da Copa do Brasil, que terá seus 90 minutos finais na próxima quarta-feira, no Beira-Rio. Bom, pessoal, eram essas as histórias que eu queria contar do Bruno Guimarães. Resolvi fazer esse vídeo, porque outro dia eu fiz algo parecido com o Bruno Henrique do Flamengo e muitos de vocês curtiram, então passou pela minha cabeça que pode ser bacana aqui no canal, além de informações de mercado e de bastidores, trazer histórias de vida de atletas que são bons, como esse Bruno Guimarães é. Tenho certeza que mais cedo ou mais tarde ele vai fazer sucesso na seleção brasileira e num clube grande do futebol europeu. E se você curtiu o vídeo, não esquece de dar um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e acione o sininho, assim você passa a ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live. E não se esqueça de deixar a sua opinião no comentário, beleza? A gente se vê em breve, um abraço!